Bem-vindos ao Sapiens Talks, o nosso podcast do Sapiens Park, onde a gente traz os nossos empreendedores para a gente mostrar um pouquinho do que é feito aqui por eles e por suas empresas. Hoje a gente está com o Arthur Afonso, que é fundador da Artfluence. Tudo bom, Arthur? Tudo bem? Primeiramente, Certo. obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui e falar um pouquinho sobre a tua empresa. Imagina, é uma honra estar aqui nesse ecossistema e fazer parte de tudo isso. Imagina, a honra é toda nossa. Para começar, antes de falar da Artfluence, queria falar um pouquinho do Arthur. E Arthur, conta pra gente um pouquinho aí da tua trajetória, quem é o Arthur, qual é o teu background antes da Artfluence. Então, eu me apresento como um nativo digital, né? Eu comecei com o mercado de marketing digital quando era tudo mato, digamos. Eu tenho 34 anos e desde os 17 eu trabalho com internet. Então, comecei com eventos no Facebook, no Orkut. E aí, com isso, vim crescendo e vim trazendo toda essa experiência para os dias de hoje. É um mercado que muda muito, então, durante esse período, eu passei por muitas atualizações, Sim. né? E eu sou publicitário, sou pós-graduado pela SPM em Marketing Estratégico e pela PUC no Paraná em Comunicação Digital e Branding. E sempre gostei muito de acompanhar os eventos do mercado, fiz parte da Brasil Conference em Harvard, no MIT, e tô aí sempre buscando atualização dessa loucura que é a internet e tudo que traz pra gente. Caramba, com 34 anos tá com uma bagagem boa, né? Começou cedo, né? Comecei E cedo. quando tu falou que começou lá com divulgação no Facebook e tudo mais, isso já era de forma profissional ou começou assim um pouco, sei lá, foi virando profissional com o tempo? Eu estava no meu segundo ano do ensino médio, né? E aí eu queria estudar medicina, e aí mudei para colégio para estudar, para cursinho, aquela loucura de Sim, fim sim. de colégio. E aí eu vi um mercado que eu não tinha visto ainda, que era uma revista de colégio. Aí eu falei, opa, que legal essa revista, dá para ter uma coluna assim. Aham. Aí nisso mandei um e-mail para um amigo meu, que hoje é meu amigo, mas eu era o editor-chefe da revista, dando uma ideia de coluna. E aí surgiu isso, eu falei, pô, que legal isso aí, eu acho que jornalismo é legal. Eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, não vou mais fazer medicina, vou fazer jornalismo. Ficaram doidos? Eles Não? enlouqueceram. E aí, durante, tive a coluna foi super bem lida, tive página dupla na revista, que era da Rick Record na época, e fiquei com uns 5, 6 meses de coluna. Aí, nisso, esse meu amigo saiu e foi fazer evento. Aí, Uhum. na época, ele fazia a Tequila da Brava, que era uma festa muito tradicional da ilha, aqui na Praia Brava. E eu falei, deixa eu ir lá ver como é que é. Com 17 anos, eu não podia nem entrar no evento. Aí comecei, tipo, pô, que massa, a produção, o negócio. Eu falei, mãe, pai, acho que eu não quero mais fazer jornalismo, acho que eu quero fazer publicidade e propaganda para ir para a parte de eventos. Eles enlouqueceram mais uma vez. E aí nisso foi. Então eu comecei a fazer evento em casas noturnas a gente tinha uma rotina muito louca de casa noturna, né? Era uma Uhum. outra realidade. E aí comecei a fazer, aí precisava dessa parte da comunicação sempre, era uma coisa que ainda não existia. A gente trabalhava os eventos por SMS, né? Então eram grupos de Meu Deus. SMS, e aí começou comissários, começaram os promoters, começaram esse controle. E aí nisso eu entrei na parte de Orkut, comunidade, controle de promoter, material de divulgação, e assim foi fluindo. Nossa, eu lembro que eu tinha um monte de amigo que era promoter de festa, El É, Divino, exatamente, eu fiz muito tempo El Divino, tinha né? uma época que um monte de gente era promoter de festa, né, botava o nome na lista. Aham, então todo esse controle de material, de lista, de comunidade, eu fazia lá atrás no Orkut, imagina, então faz bastante tempo. Pois é, tu falou que tu começou, assim, nesse mundo, tu ainda estava no ensino médio, né. Eu vejo hoje que tem bastante gente que trabalha com marketing digital, que está assim, meio embrionário ainda, mas que não tem esse background que tu tem, de ter se formado em publicidade e propaganda, e assim por diante. Até hoje tem uma onda de pessoas que dizem que creem e pregam que não precisa de curso superior, né, que, hoje em dia tá em baixa o curso superior, porque tu perde um tempão, são 4, 5 anos de curso. Como é que tu vê isso na tua área? Tem bastante gente atuando que não tem esse background de um diploma. É o diploma. Tem gente que diz que não precisa de diploma, que o diploma é a vida, é a experiência. Uhum. E, de fato, a experiência é grande parte disso. Como é que tu enxerga? Porque nesse teu mercado é um mercado que tem muito disso. É um mercado muito volátil, né, ele muda muito, então tem muita coisa que vai contra o tradicional da universidade, do mestrado, do doutorado, mas para mim o grande diferencial é essa base, assim, porque a gente acaba se diferenciando muito na Artfluence com a parte de planejamento, de entender de marketing. Porque no fim, tudo é 4P, Uhum. tudo é Kotler, tudo são o embasamento que eu tenho vindo da universidade, né? Sim. Hoje a gente conversa com pessoas que são filhos dos gurus, que a gente diz, né? Aham.
que na hora de sentar para uma defesa não tem esse embasamento. Então, acho que o Sim, grande diferencial é sim um mercado muito volátil, que é possível a gente aprender muito mais na prática, muito mais nos cursos de dia a dia, nas novidades, mas eu acho que o embasamento é tudo para todas as áreas, sabe? Então, eu defendo muito essa parte. Dentro do meu time, a gente tem todo mundo capacitado por universidade, porque vai além do técnico do dia a dia. Ele tem alguns outros diferenciais que a educação é diferencial para tudo, né. sim, Então com a certeza. vivência disso, hoje facilita muito, né, dá para a pessoa fazer qualquer curso online e É verdade, atuar, é verdade. principalmente em social media, né, mas o social media não é tudo. A parte estratégica hoje é o grande diferencial. E Sim. aí a gente coloca do lado uma pessoa que tem embasamento de entender de produto, preço, praça, promoção e os outros P's que se derivaram e por que se derivaram, como funciona isso, a gente sai na frente Sim. como numa discussão. Lógico, para atender clientes pequenos, para atender ali o dia a dia, que tem bastante mercado, eu Uhum. digo que sempre tem mercado para todo mundo, sabe? Sim. E mas para a gente trocar, né, para a gente ir para um ISP um pouco mais avançado, que exige um pouco mais, o embasamento faz bastante diferença. Precisa de um profissionalismo maior, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu sou engenheiro. Uhum. Na engenharia não tem como tu atuar como engenheiro só sem ter feito uma faculdade, porque é todo regulamentado e tudo mais. Sim, Mas na tua área de atuação de marketing digital, não necessariamente. Por isso tem muita gente que eu percebo que defende essa tese de que, olha, todo o material está disponível na internet. E de fato está. Então, eu consigo me capacitar muito mais rápido do que ficar fazendo uma faculdade de 4, 5 anos. Só que eu defendo a mesma tese que tu defende. Existe um diferencial na pessoa que realmente se dispôs a fazer uma graduação, uma pós-graduação. Tem toda uma questão de soft skills, de disciplina, de conviver com outras pessoas, que isso tu não vai ter em casa sentado assistindo o YouTube, né? sim. Então, realmente, eu vejo que isso É, o aí faz. famoso filho do sobrinho do tio, né, que faz as redes sociais e a gente vê, mas na hora que aperta, a hora que chega numa gestão de crise, a hora que chega num planejamento manual, na análise, e aí a gente começa. Hoje em dia, a IA também tem ajudado bastante, né, é um mercado que ele é aberto, não tem Uhum, como, a gente não vai ter uma regulamentação igual tem as outras profissões, só que os diferenciais estão aí, né, a gente consegue com muito menos tempo, entregar muito mais bagagem. E aí sim. esse tempo eu sempre digo que a faculdade capacita para ter mais bagagem, Uhum. e aí com tendo mais bagagem tu consegue adiantar muito mais todos os processos e estar muito em vários lugares. Não, com certeza. E vamos lá. Agora sobre Artfluence. Conta pra gente o que é Artfluence, quem é o cliente da Artfluence? A Artfluence hoje é uma agência de marketing digital com 2 braços de atuação, um de social media e um de performance. É muito voltado para planejamento, estruturação e, presença online. Eh, eu sempre fui uma urgência, né, desde que eu saí dos meus empregos tradicionais, eu atuei muito tempo como gestor de marketing nos grupos de entretenimento. Uhum, E aí, com o tempo, eu saí, hoje atendo os grupos que eu trabalhava, porém sempre, tipo, por minha conta. Então eu virei uma urgência. E aí, uhum, com o tempo, foi crescendo, foi tendo mais gente, ganhando um corpo, e aí não fazia mais sentido ser Arthur Afonso Marketing Digital. uhum. Até a Vivian, que é minha head, meu braço direito e esquerdo, foi para alguns eventos no RD Summit e no crachá dela ficava Arthur Afonso Marketing Digital. Tipo, não dava mais. Não dava para ela ter o meu nome. Então a Artfluence surgiu disso, né, a gente nomeou a agência que já existia, e começou a crescer. Hoje a gente tem clientes de diversos segmentos, a gente tem trocado bastante o nosso cliente ideal, a gente está atendendo bastante empresas maiores de tecnologia, a gente tem bastante na área de saúde e medicina, então a gente atende bastante médico, com parte mais estratégica, não necessariamente ou a presença só no digital, mas tudo que envolve a montagem de processos, protocolos para faturamento, Uhum, né. Então a eu intitulo a Artfluence como uma agência que trabalha para gerar resultado para o cliente. uhum. Isso envolve a parte de comunicação digital, mas não só isso, né. Então, sempre que a gente faz negociação: "Ah, mas quantos posts vocês fazem?" A gente não faz quantidade de post, a gente não vende quantidade de post, a gente não vende pacote de arte, a gente faz o resultado acontecer. Se isso Uhum. vai demandar que a gente tenha 100 posts no mês ou um post no mês, isso faz sentido se estiver dando resultado. Então a gente Sim. tem uma parte de dados muito apurada, né, que analisa muito o mercado, analisa muito, o que está acontecendo para ver se a nossa estratégia está dando resultado.
que deu certo, o que não deu certo. A internet é um meio que faz com que tudo seja mais fácil, né? Sim, Então, os testes são muito mais baratos do que eram antigamente, quando eu me formei, sim. né. Então, que a gente precisava rodar material impresso e a gente ia descobrir se deu certo ou não depois de ter gasto todo o dinheiro que a gente tinha. Então, hoje a gente consegue testar. E a Uhum. Fluência é isso, a gente faz muitos testes. Lógico, a gente já tem um background bem uma bagagem bem cheia de vários mercados, então a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo e o que vem de tendência. Então, 2026 vem com bastante tendência, muito mais para experiência, muito mais para um lado que até envolve um pouco mais o off do que o on, que Uhum. o on apoia. Então, Sim. como a gente atuando com online vai apoiar toda essa parte de experiência e transmitir isso para o crescimento da marca, que é o produto, nossa entrega final é o crescimento em faturamento, em branding, em awareness, qualquer uma das coisas que seja o objetivo de curto, médio e longo prazo do cliente. Uhum. Sobre o teu público-alvo, não necessariamente o público-alvo, o teu cliente, existe um tamanho específico? Olha, eu só atendo empresas médio e grande porte, uma área específica. Tu falou ali que tu atende hoje, tanto, tu tem clientes tanto na área de tecnologia, que tu deu exemplo, quanto a área da saúde, área de entretenimento. E quando o tamanho desse teu cliente, né? Tu disse que começou lá atrás com clientes pequenos, que chegou a clientes grandes. E como é que tá isso hoje? Hoje a gente continua com os clientes pequenos que a gente tinha, né, todos os nossos clientes a maioria dos nossos clientes, eles estão mais de 3, 4 anos com a gente, então a gente constrói um relacionamento bem grande, e a gente não deixa isso para trás, né. Sim. Só que hoje a gente já está num cliente de médio, grande porte, porque a estrutura dele de marketing faz muito sentido com as nossas entregas, Uhum. né. Então para ter uma estrutura que consiga demandar e acompanhar planejamento, acompanhar análise de dados, a gente acaba precisando de um pouco mais de corpo do cliente. Sim. Então, hoje a gente está mais voltado para clientes maiores, né? Não necessariamente em faturamento, em tamanho, mas de entendimento e maturidade. Uhum. Porque assim a gente sai da disputa com aquela galera que está chegando, que foi o que a gente falou no começo, Sim. né? Então, assim, a pessoa que bota em xeque o trabalho da Artfluence hoje como uma agência estruturada, com aproximadamente 15 anos aí de mercado, contando a minha experiência, para uma pessoa que está aprendendo ali, tem mercado para todo mundo, mas quem valoriza realmente o trabalho e consegue ver o longo prazo não são todos, Uhum. né. Então clientes menores, eles acabam, querendo que seja, tipo, tudo muito rápido. Uhum. E a gente trabalha o trabalho de principalmente branding, ele tem um chão pela frente, né. Sim, Então, não é não algo é rápido. todo mundo que consegue enxergar isso. Então hoje a gente Uhum. tem mudado um pouco isso, e a gente tá com a Aurum, que é um software jurídico, a gente assumiu, né, o O Sapiens próprio Spark. Sapiens, O sim. Sapiens Spark agora é o nosso novo filhinho da vez, a gente está assinando o plano de comunicação 2026, começa agora em fevereiro toda a parte de comunicar realmente, toda a parte de back já foi, todo o planejamento já foi feito. Então tem mudado um pouco o tipo de cliente para visibilidades maiores, verbas maiores, ações maiores, Uhum. e a gente segue com nossa essência, que é o time enxuto, um time que todo mundo faz de tudo e Uhum. consegue transitar em todas as áreas. Então acho que esse é o grande diferencial da agência, assim, a gente não vai para um lado de ser uma agência enorme, Uhum. para pegar grandes contas, e a gente não vai ficar nos clientes pequenos. Então a gente está Sim. transitando, acho que isso muito tem do ecossistema, né, da gente estar aqui dentro, isso traz uma vitrine, traz uma necessidade de estar se atualizando, estar com outro tipo de cliente, tem trazido, né, outros contatos, Uhum. mas a gente quer manter a agência boutique, a Sim. gente quer manter o time enxuto, porque hoje acho que a grande diferencial são as pessoas, Sim. né, a dificuldade de escala são pessoas, e a gente quer cada vez mirar mais em clientes maiores, clientes que façam sentido isso. A gente tem a Tocato também, que faz o DWX, que é o maior evento de dados IA do Brasil, acontece em março. Então a gente tem alguns clientes que têm levado essa régua para cima, e é o nosso foco, porque a Sim. gente vê que trabalhar com o cliente pequeno e o cliente grande, às vezes o cliente grande é até mais tranquilo por ter uma estrutura, Uhum. né. Então a gente tem um analista de marketing, a gente tem uma pessoa que analisa os dados, a gente tem um gestor que está olhando o todo, que consegue bater objetivos claros. É muito diferente do quando a gente está falando com uma pessoa que é ela mesma, que faz tudo, que está ali, que às vezes não tem tempo nem de aprovar um post, de desenhar qual que é o objetivo. Então, essa é a mudança que a gente tem feito desde o ano passado e tem funcionado bastante. Poxa, super legal, super legal. E sobre a região de atuação de vocês, está restrita ao sul do Brasil? Como é que tá espalhado os clientes e
como é que tá a carteira de vocês e qual é a ambição de vocês aí? A internet faz que a gente atue no mundo, né? A gente tem até cliente nos Estados Unidos também, a gente atende o Brasil inteiro, mas basicamente Sul, com as coisas mais presenciais, então Floripa a gente tem bastante presença. A gente atua com alguns eventos que fazem em outras praças, não só Uhum. Floripa. Aí São Paulo a gente tem bastante coisa também. E aí nos Estados Unidos a gente tem uma ótica que a gente atende lá da minha ida para Harvard e para o MIT. Que legal. Eu construí uma relação e a gente atende até hoje uma ótica. É uma ótica brasileira que em Boston, que atua com os brasileiros que moram lá, é uma grande comunidade, então a gente atende daqui e lá, assim. Então a Artfluência é internacional, Ela é então. internacional, Uma é empresa internacional. manezinha de atuação internacional, From né. Cachoeira para o mundo, né. Não é só todo o Brasil, chega É, até no chega em Boston. até a América do Norte. E Fernando de Noronha, né. Fernando de Importante, Noronha. pode contar, tu foi pra Fernando de Noronha, passou o réveillon lá que eu tô sabendo. Então, esse foi um projeto bem legal, assim, como eu já tenho um background bem grande em eventos, né, esse ano eu fui chamado para assumir os eventos de Fernando de Noronha com a Pousada Zé Maria e a Malupa Entretenimento. Então foram 11 eventos lá. E eu assumi toda a parte de comunicação, então evento é aquela eventualidade, aquela loucura, né, então foi bem legal, foi um projeto bem bacana de estar com pessoas, com artistas, com influenciadores, a gente teve um squad de influenciador muito grande, entregas para marcas grandes, e aí Noronha é uma vitrine, né. Sim, com Então todas certeza. as marcas querem muita entrega, então, tipo, ter toda essa gestão no evento, é que não é todo mundo que enxerga, mas tudo que tá lá é calculado para estar lá para entrega. Uhum. Então a gente teve várias entregas para marcas, internacionais e muito conteúdo, então de ação de praia para uma cerveja, até o carro que estava lá, que tinha que fazer com as influenciadoras acima de 3 milhões de seguidores, então tem todo um processo de gestão de marketing e de produto final que não é só a foto com o golfinho que tu tá falando. E todo mundo achou que tu estava de férias em Fernando de E todo Noronha, mundo achando que eu estava de férias, mas eu nadando com estava golfinho. 11 eventos é bastante coisa, assim, para uma ilha pequena, né. Sim. A gente teve um giro bem grande de pessoas e Noronha se consolida como um pós-réveillon muito forte. Então a gente teve 6 eventos durante o réveillon, a partir de 28 de dezembro até o dia 2 de janeiro, e aí ele tem a mudança de público, que é todo mundo que passa o réveillon no Nordeste, vai para Noronha no pós. Uhum, Então eu tenho uma renovação de público para um festival pós-réveillon, que aí uhum. começou no dia 4 e foi até o dia 9. Então tem todos esses eventos, aí grandes artistas da cena nacional, e todos os dias uma loucura e pautorando Caramba, lá. que massa. Vocês estão num cenário super legal, né, dá pra ver que a Artfluência ela tá realmente bombando. Eu queria te perguntar sobre o cenário desse teu mercado. Agora a IA é uma revolução em várias áreas, né. Como é que tu viu o impacto da IA? Como é que tu teve que se adaptar, tu e toda a tua equipe, para poder integrar essa ferramenta que eu acredito, vou te perguntar agora, mas eu acredito que quem não tiver por dentro, quem não souber usar, vai ter um atraso, ele tem um problema de eficiência, né. Como é que tu enxerga o impacto da IA nesse teu mercado? Então, a inteligência artificial pra gente, ela sempre foi muito aliada, né, desde quando ela começou, a gente já usava muito. Só que o uso dela, o grande diferencial da IA, por que que ela não vai substituir, vai tirar os empregos? Porque precisa alguém pensando para utilizar, né, Uhum, a gente não tira a cabeça. Então, o que eu falo de otimização de time, de otimização de processos, de análise. Hoje a gente usa a IA para análises que eu não faria pessoa. Eu não olharia todos os posts, por exemplo, a gente teve um onboarding com um cliente, que eu fiz ela olhar todos os concorrentes e qual foi o post mais curtido, que mais teve engajamento, que mais teve comentário, para dar um parecer. Isso a gente não faz na mão. sim, não é É inviável. humanamente impossível dentro da Sim. nossa rotina e hoje a gente consegue, né. A gente atende dentro da agência o Vinícius Lana, que é um grande, profissional de desenvolvimento, e ele tem uma comunidade de IA para desenvolvedores. Uhum. E ele traz sempre essa comunidade dele surgiu em um momento que ele estava, que ele ganhou a filha dele, ele ficou afastado da empresa e mesmo assim ele foi o maior, resultado para a empresa gringa que ele trabalhava, por usar a inteligência artificial. Aí ele falou: "Opa, tem alguma coisa aí que os meus colegas de profissão não estão trabalhando". Uhum. E era inteligência artificial, então aplicar a inteligência artificial dentro dos processos já existentes. Hoje a gente, por ter o Vini, a gente está muito, acompanhando, né, a gente está sempre se atualizando, a gente tem muito treinamento com ele para funcionar para os clientes.
e a gente faz muito uso na parte estratégica, assim. Então, toda a parte a gente vai alimentando todos os agentes, são diversas, né, Uhum. diversas inteligências que a gente usa, e a gente tem usado muito para otimização mesmo. Sim. Lógico, a base precisa do comando, precisa da pessoa, precisa saber o que que tu vai pedir, para quem que vai pedir. Mas no todo a gente tem usado bastante na parte de planejamento, na parte de estratégia, na parte de análise de resultado, de concorrência, de bench, então tem funcionado muito, assim, dentro Uhum. do marketing, não tem como, né, Sim, hoje sim. quem não usar vai ficar para trás e a gente tem geração de vídeos, de imagem, toda essa parte a gente tem otimizado muito com o uso de inteligência. É, imagino que tenha facilitado bastante. E assim, o escritório de vocês está aqui dentro do Passeio Sapiens, está dentro do Sapiens Park. Vocês estão realmente dentro do ecossistema de tecnologia. E a gente tem umas quantas empresas, quantos profissionais especialistas em IA, na parte de agentes. Acho que tem tudo a ver. A Artfluence está dentro desse ecossistema, né? Conta pra gente sobre a tua decisão de estar no Sapiens Park, de estar dentro do Passeio Sapiens, que hoje vocês têm escritório aqui e já tem mais de um ano e meio, mais ou menos, né? É, a gente tá desde o começo, né, eu sou manezinho da Cachoeira do Bom Jesus, né, Aqui do ladinho do Sapiens eu já. nasci aqui, então eu vi isso aqui acontecendo. Então, quando houve o movimento, a gente já estava com a Eugência no caso, né, porque a Artfluence só surgiu o nome só quando veio para cá. Eh, a Eugência já existia, então já era uma nós-gência, já estava com 3, 4 pessoas, e era todo mundo remoto, Uhum, né. E aí eu vi o movimento de acontecendo, imagina, mora a vida inteira na mesma casa aqui do lado, 2 quilômetros daqui, tipo, fazia sentido nenhum não fazer parte desse ecossistema. E aí eu vim buscar o que que é, né, porque o Sapiens, o parque sempre foi muito visto como fechado para as empresas de tecnologia, aquela coisa. E o passeio, eu acho que trouxe um pouco dessa abertura para outros segmentos, para outras pessoas. E aí, com isso, a gente veio inicialmente para o Impact Hub fazer uma experiência, e aí naquilo virou a chave, assim, a gente conseguiu produzir um planejamento e executar esse planejamento em uma tarde por estar com as pessoas juntas. O uhum, trabalho remoto é muito bom, mas para a gente que trabalha com ideia, com criatividade, estar junto faz render muito, assim, né. uhum. Então, dali eu falei: "Opa, acho que tem um espaço aqui pra gente experimentar coisas diferentes e fazer aumentar a nossa entrega". E aí a gente veio para o Impact Hub, e aí a gente ficou aproximadamente acho que uns 5, 6 meses no Impact Hub, porque as salas do bloco A já estavam todas ocupadas. E aí quando abriu o bloco B, a gente falou: "Opa, acho que é hora da gente pegar a nossa sala, fazer do nosso jeito, fazer com a nossa cara", né. Então, Sim. em setembro ali, a gente mudou para o bloco B com a nossa sala própria, mas a gente está aqui desde abril. O passeio abriu em junho, e a gente está desde abril do ano passado não, ano retrasado Ano já. retrasado já, né? É, o tempo tá Verdade. voando, né, Tá. então desde abril do ano retrasado a gente já tá aqui, vai fazer 2 anos, então agora em abril. E estar no ecossistema é o que eu falo, assim, nossa carteira de clientes ela não aumentou, relativamente, assim, só que a nossa entrega ela virou uma outra coisa, assim, então, Uhum. meu Deus, como que a gente tá nessa correria se a gente não aumentou o número de clientes? Não, a gente tá entregando muito mais, a gente tá vivendo muito mais, a gente tá dentro de um ecossistema que exige que a gente esteja posicionado, trazendo gente diferente, trazendo soluções novas, e acho que isso faz com que tudo cresça, né. O tipo de cliente só veio, essa mudança de ICP só aconteceu por a gente estar numa vitrine, a gente tá dentro de um ecossistema, a gente tá conversando com pessoas que motivem. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes tu conversa com umas pessoas, tu fala assim: "Meu Deus, onde eu tô? O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo aqui?". E aí isso motiva a gente ir atrás, a gente estudar, a gente tá, olhando pra frente e avançando, né. E é uma coisa que é muito intrínseca dentro do ecossistema, né, a gente Uhum. às vezes não vê isso acontecendo, se a gente não para e olha pra trás, a gente não vê a mudança que tem de estar dentro de um ecossistema. E eu sempre bato muito nessa tecla com o time, assim: "Olha onde a gente tá, olha o que a gente já fez, o que a gente tá construindo, olha o tipo de cliente". Uhum. Anos atrás, de casa, a gente jamais estaria atendendo o Sapiens Park, por exemplo, Sim, uma conta de governo, né. sim. Então, hoje, por estar aqui, tendo relacionamento, a gente conviver, ter esses nossos cafés, a nossa troca de ideia, foi visto que a Artfluence está aqui dentro, e a gente assina hoje o plano de comunicação. Sim, cara, isso é muito legal, isso aí que você falou, que estar no Sapiens é uma vitrine. Você vê o movimento das outras empresas, tem essa interação, você vê realmente as coisas evoluindo e você tá junto disso, né? E ali eu conheço o escritório de vocês e, poxa, é um lugar vista lago, é super bonitinho, super bem. Para vocês que trabalham nessa parte que é indústria criativa,
Isso é muito legal, né? Isso inspira a criatividade, esse ambiente onde vocês estão, que é diferente de você estar na sua casa, sentado ali no seu quarto, trabalhando, né? Você está num ambiente presencial, com outras pessoas, com aquele ambiente lindo que vocês têm, eu imagino que deve fazer diferença para vocês que trabalham com criatividade, né? É, a gente zela muito por isso, assim, né, pela experiência. A criatividade, ela tem que estar aguçada e não é sempre ela tá, né, a gente sabe que liga e desliga. Então, quanto mais o ambiente faça sentido da gente estar, a gente conseguir, estar num lugar bonito, estar com pessoas legais, estar promovendo coisas legais. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem nosso planejamento de segundo semestre na serra, para dar uma resetada, desligar, fazer uma coisa diferente. O nosso fim de ano foi uma festa na lancha. Então a gente está sempre, buscando. Eu gosto muito, né, de pessoas, de liderar pessoas, de time. Eu sou muito desse lado, assim. Além de fundador, eu acabo sendo RH, acabo sendo toda essa parte administrativa, então eu gosto muito disso. E aí ali eu faço questão de que seja um lugar bonito, que tenha o chocolatinho, que tenha o energético, que tenha o drink, que tenha tudo que a gente consiga para, além de estar num lugar bonito, estar agradável, querer vir, né, querer estar aqui. Sim, sim. Porque hoje a gente trabalha híbrido. A pessoa não, né, tipo, o time não tem a obrigação de estar. Mas quando ele quer estar ali, por Uhum. estar, não sabe. Nossa, a gente desce para almoçar, fica sentado na beira do lago, tipo, Sim, sim, sim. é outra realidade, né. Sim, faz diferença, né? E já caminhando para o final, Arthur, quem quer encontrar Artfluence? Qual é o arroba da Artfluence, o site? Como é que alguém encontra vocês? @artfluencemkt no Instagram e artfluencemkt.com.br, o site e todas as informações, ou Arthur Afonso também, que a gente está bem aberto a todo mundo que quiser conhecer ou na atravessar a passarela, né, a gente é o porteiro da passarela do Passeio Sapiens, é só bater ali que a gente está sempre ali. Perfeito. Então, pessoal, essa foi a Artfluence no nosso Sapiens Talks. Quem gostou, curte, compartilha e vejo vocês no próximo episódio.